Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para darmos sequência em nossas aulas de resolução de exercícios no tema Problemas sobre Frações. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês 6 questões que ilustram bem essa temática. Bom, a primeira questão que eu vou apresentar para vocês é uma questão em que eu tenho uma pesquisa para descobrir a intenção, o percentual de pessoas que assistem os canais de TV aberta. No nosso universo eu vou ter o canal A, o canal B e o canal C, e vai haver algumas pessoas que foram entrevistadas que não estavam com a TV desligada e não assistem nem o canal A, nem o B, nem o C. Dentro desse ponto de vista, eu tenho, a questão vai nos dar, que 5/12 do total de entrevistados assistem o canal A, 11/30 do total dos entrevistados assistem o canal B, e 7/60 dos entrevistados assistem o canal C. A questão ainda diz pra gente que 108 entrevistados estavam com a TV desligada. Bom, avançando aqui, primeira coisa que eu vou ter que encontrar é a fração que corresponde ao total do canal A, mais o canal B, mais o canal C. Eu vou somar 5/12 mais 11/30 mais 7/60. Para eu fazer isso, como o denominador não é comum, eu devo encontrar um MMC entre 12, 30 e 60. Esse nem é um MMC tão difícil de encontrar, porque 60 é ao mesmo tempo múltiplo de 12 e múltiplo de 30. Então o MMC entre 12, 30 e 60 é o próprio 60. Bom, colocando então como denominador comum 60, eu vou agora então encontrar as frações equivalentes a 5/12. 60 por 12, 5, 5 vezes 5, 25. Então 25/60 é a fração equivalente a 5/12, que tem como denominador 60. Ok? A mesma coisa eu vou fazer para a fração 11/30. 60 por 32, 2 vezes 11, 22. Ou seja, 22/60 é a fração equivalente a 11/30, que tem como denominador 60. 7/60 eu não preciso fazer nada, já está com o denominador que eu quero. Bom, como o denominador é comum, eu posso apenas somar os numeradores, fazendo 25 mais 22 mais 7. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar o total de 54/60. Bom, se eu tenho o total dos que assistiram A, B e C, qual é a fração que corresponde àqueles que não assistiram, ou seja, que estavam com a televisão desligada? Eu vou pegar o todo, que é 60/60, e vou subtrair de 54/60. Se eu fizer isso, eu vou encontrar um total de 6/60. Então 6/60 é a fração que corresponde àqueles que estavam com a televisão desligada. Mas esse número eu tenho. São 108 entrevistados que estavam com a televisão desligada. Então posso estabelecer a seguinte relação. 6/60 equivale a 108 entrevistados. A partir daí, eu vou dividir por 6 para encontrar 1/60. Porque se 6/60 vale 108, 1/60 basta eu pegar 108 e dividir por 6. Se eu efetuar essa divisão, eu vou encontrar 18. Bom, se eu tenho 1/60 e agora eu quero encontrar o universo total dos entrevistados, como esse universo equivale a 1 inteiro, ou melhor, 60/60, basta eu pegar o resultado que eu obtive nessa linha daqui, que é de 1/60, e multiplicar por 60. Olha aqui em vermelho. Se eu pegar 18 e multiplicar por 60, eu vou encontrar um total de 1.080 entrevistados. Então é uma questão muito bonita, em que eu sou obrigado a somar as frações que correspondem àqueles que assistiram o canal A, o canal B e o canal C, faço a diferença do todo, que é 60/60, pela essa fração resultante, e a fração que eu obtenho corresponde justamente a 108 entrevistados. E daí em diante a gente desenrola a questão. Bom, vamos agora avançar para a questãozinha de número 2, uma questão temática, e essa questão agora envolve futebol. Eu não botei aqui o time porque um professor que se preze, ele torce por todos os times que seus alunos torcem, né? Inclusive tem um aluno que torce pelo América, né? Quase ninguém hoje em dia torce pelo América. Mas eu disse para esse meu aluno, olha, você torce pelo América? Seu professor também torce um pouquinho pelo América, tá bom? Mas vamos avançar aqui. América do Rio, tem América Mineiro também, mas a América do Rio é um time que há muito tempo não desponta no campeonato estadual. Mas vamos avançar aqui, galera. Bom, nesse torneio de futebol, um determinado time, ele faz uma quantidade de jogos, sendo que desses jogos que ele participou, 3/5 ele venceu.
A questão diz que ele empatou 1/3 das vezes. E que perdeu 4 jogos. Então ele dá a fração do total que ganhou, dá a fração do total que empatou, e no número de derrotas, ele, em vez de dar a fração, ele simplesmente fala 4 derrotas. Com base nisso, ele quer saber quantos jogos esse time jogou. Sem problema nenhum. Vamos pegar a fração 3/5 e somar com a fração 1/3, para eu ver a fração correspondente à vitória mais o empate. 3/5 mais 1/3 não tem o mesmo denominador. Então eu devo encontrar um denominador comum, o que eu posso fazer encontrando o mínimo múltiplo comum. Como 3 e 5 são números primos entre si, o MMC eu encontro multiplicando 3 por 5, que é 15. Então 15, que é o mínimo múltiplo comum, eu vou fazer como um denominador. Legal. Se eu pegar 15 e dividir por 5 dá 3, 3 vezes 3, 9. Ou seja, 9/15 é a fração equivalente a 3/5, que tem como denominador 15. Bom, pegando agora 1/3. 15 por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Então 5/15 é a fração equivalente a 1/3, que tem como denominador 15. Agora que eu transformei essas duas frações em duas frações que têm o mesmo denominador, eu somo. Basta somar os numeradores. 9 mais 5, 14. Então 14/15 representa o total, a fração das vitórias e dos empates. Bom, e qual a fração que representa as derrotas? Basta eu pegar o todo, 15/15, e subtrair de 14/15. Nessa subtração vou encontrar 1/15. Então 1/15 equivale a 4 jogos. Ok? Mas se 1/15 equivale a 4 jogos e eu quero o total de jogos, basta encontrar a fração 15/15. Agora, quem tem 1/15 e quer encontrar a fração 15/15, basta multiplicar por 15, tá aqui em vermelho. Legal. Então 15/15 é igual a 4, que é o que correspondia a 1/15, vezes 15. 4 vezes 15, 60. Então o total de jogos foram 60 jogos. Tá? Muito interessante essa questãozinha daqui. Tá? Bom, vamos agora dar sequência à nossa aula, avançando para uma questão que é a questão de número 3. Aliás, essa é uma questão muito interessante. Essa questão diz que uma determinada quantia de dinheiro, a pessoa gastou 3/7. Então tinha uma certa quantidade de dinheiro, gastou 3/7. Do que sobrou, isso é interessantíssimo, quentíssimo para a prova de vocês. Do que sobrou, metade gastou de novo. Ah, gastou metade de tudo? Não, gastou metade do que sobrou. Ok. Bom, mas não gastou tudo. Gastou primeiro 3/7, do que sobrou gastou metade, mas ainda sobrou um pouquinho. E esse pouquinho que sobrou, no final de tudo, a questão diz que equivale a R$180. E a pergunta é, qual o valor total que eu tinha inicialmente? Bom, vamos por partes. Se eu gastei inicialmente 3/7, tá até aqui, ó, em azul, e as cores aí têm um papel importante para sua compreensão no raciocínio, eu vou calcular o quanto sobra. 7/7 que está em preto, menos 3/7 que está em azul, dá um total de 4/7. Então isso sobrou. Eu já gastei 3/7. Sobrou 4/7. A questão avança. Do que sobrou, eu gastei metade. Eu representei a metade, que é meio, em roxo. Então eu vou calcular a metade do que sobrou. A metade de 4/7, eu posso pegar o 4 e dividir por 2, dá 2. Vai ficar 2 em cima e 7 embaixo. Então a fração que corresponde à metade do que sobrou é 2/7. Por que está em azul? Porque o que eu gastei até agora foram 3/7 inicialmente e a metade do que sobrou, que equivale a 2/7. Então agora, se eu somar esse azul com esse azul, eu vou encontrar exatamente aquela fração que representa tudo que eu já gastei. 3/7 mais 2/7, 5/7. Legal, já gastei 5/7. Em 2 etapas, é verdade, mas já avancei na questão. Quanto é que ainda eu posso gastar? Quanto ainda eu tenho? Eu pego tudão, 7/7, o inteiro, e tiro aquilo que eu gastei, 5/7. Quanto sobra para mim? 2/7. Então, no final de tudo, gastei a primeira vez, gastei a segunda vez, qual é a fração do que sobra? 2/7. Mas a própria questão diz que o que sobra são R$180. Ora, se 2/7 são R$180, eu vou encontrar quanto vale 1/7.
Basta dividir por 2. 180 por 2, 90 reais. Bom, mas não perguntaram tudo que eu tinha? Tudo que eu tinha, 7 sétimos, é o inteiro. Ora, se eu tenho 1 sétimo, que vale 90, para encontrar 7 sétimos, basta multiplicar por 7. 90 vezes 7, 630 reais era a quantia que eu tinha inicialmente. Mais uma bela questão que ajuda a gente a aumentar o nosso nível de conhecimento para fazer as nossas provas, né? Vamos agora para mais uma guerra nossa aqui, mais uma questão que vai trabalhar com essa ideia. Vamos imaginar que eu tenho uma turma e essa turma vai participar da eleição de grêmio. Todas as escolas normalmente procuram ter um representante de turma e, por outro lado, ter um grêmio que represente os alunos, né? Então, uma turma, ao fazer a votação para o grêmio estudantil, numa eleição em que haviam 2 chapas, nós observamos que 4 nonos do total votaram na chapa A, 5 12avos na chapa B. Dizem que a chapa B é a chapa quente, mas beleza. Bom, e 5 alunos não votaram, votaram nulo, votaram em branco, não quiseram votar, porque não gostavam nem da chapa A, nem da chapa B. É lógico que muitas vezes quando nós votamos, é um exercício da democracia, nós escolhermos às vezes o menos pior. Tá? Mas nada impede que a gente considere tanto a chapa A quanto a chapa B chapas que não merecem voto de jeito nenhum. Mas é um bom exercício a gente saber escolher também o menos pior. Faz parte da vida isso. Mas vamos voltar para a nossa aula de matemática aqui. Bom, 4 nonos votaram na chapa A, 5 12avos votaram na chapa B. Bom, eu quero encontrar a fração daqueles que votaram em alguém, não daqueles que anularam ou deixaram em branco. Então eu vou somar 4 nonos com 5 12avos. De novo, denominador 9, denominador 12. Eles não são denominador comum. Então eu tenho que descobrir o denominador comum e pegar essas frações e calcular as frações equivalentes para eu poder somar. É assim que a gente soma, não é não, galera? Bom, entre 9 e 12, o MMC é 36. Estou adiantando isso para vocês porque o objetivo da aula aqui não é ensinar como calcula o MMC. Porque já tem outras videoaulas em que eu ensinei isso. Então quem tem alguma dúvida em como calcula o MMC, sem problema nenhum, vai lá no nosso canal e procura MMC e MDC, que vai ter explicação detalhada de como se calcula isso. Legal, galera? Então vamos lá. 36 é o MMC. 36 por 9 dá 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, ajudando vocês, 16 36avos é a fração equivalente a 4 nonos, que tem como denominador 36. Bom, 36 por 12 dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 36avos é a fração equivalente a 5 12avos, que tem como denominador 36. Fiz isso por quê? Para somar as duas frações. Agora, como o denominador é comum, que bom, né? Encontrei o MC, né? Beleza. 16 mais 15, 31. Então, 31 36avos é a fração que representa aqueles que votaram em A e aqueles que votaram em B. Bom, então, quem foram aqueles que não votaram em ninguém? Eu vou pegar o todo, 36 36avos, e vou subtrair de 31 36avos. A fração que eu vou encontrar, então, vai ser 5 36avos. Legal. E 5 36avos equivale a quantas pessoas? Equivale a 5 alunos. Acompanhe comigo aqui. Se 5 36avos equivale a 5 alunos, eu vou calcular primeiro quanto é 1 36avos. Basta, então, eu dividir por 5. Está aqui em vermelho. 5 por 5 dá 1. Então, 1 36avos dos votantes, né, dos que participaram da eleição, equivale a um aluno. Bom, eu quero encontrar agora o todo, o total. O total é a fração inteira, 33, 36, 36avos. Então eu pego 1 e multiplico por 36, que vai nos dar 36 alunos. Legal, galera? Então 36 alunos é o universo total de alunos daquela turma. Bom, a questão também pergunta qual é a quantidade de votos da chapa vencedora. Eu brinquei com vocês, falei que a chapa B era a chapa quente. Mas será que a chapa B recebeu mais votos? Ora, quando eu calculei aqui, ó, as frações equivalentes, a chapa A, 4 nonos, equivale a quanto? 16 36avos. E a chapa B, que eu brinquei com vocês como a chapa quente, 15 36avos. Olha,
Quando o aluno olha para 4 nonos e olha para 5 dozeavos, vem a dúvida. Quem é maior? Aliás, poderia ser até uma questão de prova. Eu conto uma historinha, mostro 2 frações e digo quem ganhou a eleição. E você tem somente que fazer o quê? Encontrar o denominador comum e comparar as frações. Bom, mas vamos lá, 16 avos é maior do que 15 avos. Comparar 4 nonos com 5 dozeavos, só se você for uma mãe de Ná, tiver uma bola de cristal. Agora, na hora que você encontra um denominador comum, aí todos nós estamos juntos, não é isso? TMJ, né? Porque 16 avos definitivamente é maior do que 15 avos. Aí ficou facinho. Então, embora o professor tenha brincado com vocês, a chapa vencedora não foi a chapa quente. A chapa vencedora foi a chapa A. Legal, mas quantos votos ela recebeu então? Ora, a fração de votos é de 16 avos. Se eu pego essa fração e multiplico pelo total, eu encontro o total de votos na chapa A. Então eu vou fazer 16 avos vezes o total. Mas o total eu acabei de encontrar. Legal, né? 16 avos vezes 36 divide por 36 dá 1. 1 vezes 16. Então 16 alunos votaram na chapa A, que foi a chapa que sagrou-se vencedora. Vamos avançar então por uma questão bonita, tá? A nossa questão de número 5. Tá? Essa questão vai nos fornecer, vai apresentar uma história em que há um determinado conjunto de pessoas, de ingressos que foram vendidos para uma peça de teatro, vamos colocar assim, uma peça de teatro, uma quantidade de ingressos foram vendidos e a história é o seguinte: do total de ingressos colocados à venda, apenas 4/5 foram vendidos. Ou seja, não vai ter lotação completa no teatro. Vão ter espaços vazios. Bom, mas desses 4/5, a questão vai dizer pra gente que 3/4 foram vendidos para crianças. Que bom, deve ser uma peça infantil. Né? E fala que o resto foi adquirido por adultos e que 120 adultos adquiriram os ingressos. Vou recuperar com vocês então. Eu tenho uma peça de teatro, colocou uma quantidade de ingressos à venda, apenas 4/5, que está aqui em preto, foram vendidos, e a questão é categórica. 2 ingressos vendidos, 3/4 foram comprados para crianças. E o resto para adultos, sendo que em adultos ele fala que o total foram de 120 ingressos. Legal. Com base nisso ele quer saber qual a lotação do teatro. Sem problema nenhum. Se 4/5 é a quantidade que foi vendida e 3/4 disso foi para criança, eu encontro 3/4 vezes 4/5 para descobrir a fração das crianças. 3/4 vezes 4/5, esse 4 cancela com esse 4, vai dar 3/5. Então 3/5 do total foram vendidos para crianças. Ok. E para o adulto? Se 3/4 foram para crianças, 1/4 foram para os adultos. 4/5 vezes 1/4, esse 4 cancela com esse 4, na multiplicação, eu vou ter o total de 1/5. Então, 3/5 para criança, 1/5 para adultos. Beleza. Se 1/5, que é para adulto, equivale a 120 ingressos, e eu quero encontrar o total dos ingressos que foram colocados à venda, basta multiplicar por 5. Então, 5/5 vai equivaler a 120 vezes 5, vai dar um total de 600 ingressos colocados à venda. Muito embora apenas o quê? 4/5 tenham sido vendidos. Tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Vamos avançar agora para uma questão um pouquinho mais tranquila, né? Final de aula, já estão um pouquinho cansados, então a gente dá aquela questão mais fácil que normalmente o professor passa para vocês ganharem ponto, né, e aumentar a notinha de vocês. Legal? Fiz isso com vocês também. Bom, imagina o seguinte, a história é 3/4 de uma determinada quantia de dinheiro equivale a R$360. É isso. 3/4 de uma certa quantia equivale a R$360. Qual é essa quantia? Simples assim para você mandar bem na sua prova. Bom, se 3/4 equivale a R$360, 1/4. Basta dividir por 3.
360 por 3, 120. Ah, mas se 1/4 vale 120 e eu quero o total, e o total equivale a 4/4, basta tão somente pegar 120 e multiplicar por 4, o que vai dar um total de R$ 480. Fiz questão de encerrar com uma questão mais light, para vocês se sentirem compreendendo o conteúdo. Bom, um forte abraço a todos. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal, mandem suas dúvidas, isso é importantíssimo. Podem se sentir bastante à vontade de fazer isso, que dentro do possível eu vou respondendo a vocês.